Hoje comemora-se 12 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. De lá para cá, os crimes cometidos contra a mulher deixaram de ser casos de cesta básica ou de uma simples multa para serem punidos de forma mais severa. Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo a delegada da Mulher de Santos, Fernanda dos Santos Souza. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Vanessa. Muito obrigada pela sua presença. Uma data tão importante, né? A comemoração de uma lei que veio aí para ajudar realmente a mulher nessa situação, né, doutora? Sim, Vanessa, a lei, sem dúvida, ela é um divisor de águas no nosso ordenamento jurídico. Então, não tem comparação com a proteção que era oferecida antes. Infelizmente, nós não tínhamos instrumentos para defender aquela mulher no momento que tinha acabado de ser agredida. E hoje, a lei é um instrumento muito forte para essa defesa. Trouxe as medidas protetivas, que são, sem dúvida, um benefício para a vítima, porque, com certeza, ela pôde evitar a morte de muitas mulheres durante esses anos. Sem dúvida. E me explica uma coisa, doutora, a lei vale para agressões somente contra a mulher, mas essa agressão pode vir de qualquer pessoa, não necessariamente o marido ou o companheiro? Isso. Então, Vanessa, é o seguinte, a lei tem como vítima prioritariamente a mulher, tá? Vítima do sexo feminino. O agressor pode ser homem ou mulher. Por quê? Por exemplo, numa relação homoafetiva, a agressora pode ser a companheira dela. E também vai se enquadrar essa situação na Lei Maria da Penha, né? E a gente tem o seguinte, é muito interessante falar para você que quase 80% das agressões são cometidas pelo parceiro, pelo companheiro, pelo namorado dessa vítima. E a lei, ela abrange não só as relações heterossexuais, mas, como eu te falei, as homoafetivas. Então, os dois casos, cabe a aplicação da Lei Maria da Penha. Certo. A gente viu um caso recente aí, este final de semana em Santos, que a senhora deve ter acompanhado também, de um rapaz que acabou ali violentando a mulher e a filha, que também estava dentro do carro, né? A filha de apenas 6 anos, a gente tem aí imagens até de como teria sido essa perseguição. Ele estava num outro carro, ele estava com uma arma também, tinham drogas no carro dele. E a gente vê ali que, nesse caso, ele perde a cabeça. E não tem só a mulher dentro do carro, né? Tem o atual namorado dela, já que eles estavam separados há 4 anos, e também uma criança. O que passa na cabeça do homem nesse momento? Porque aí já deixa de ser a violência só contra a mulher. Já passa a ser a 3 pessoas, né? Exatamente. Uma situação de violência familiar, né? Então, nem a filha do casal foi poupada da agressão, exatamente, né? Então, é uma situação extremamente perigosa, porque a gente tem não só o crime de violência doméstica, a gente tem o porte ilegal de arma e a gente tem a questão do entorpecente, que já causa uma agressividade maior àquele comportamento. A pessoa já muda, já está fora de si, né? Então, geralmente, o álcool e o entorpecente, eles são fatores que, na verdade, eles não causam a violência, eles desencadeiam, exatamente. Então, uma situação dessa, já delicada, ainda nesse momento de utilização de qualquer outro fator, vai tornar mais agressiva a situação ainda. E a gente ouve muito falar, até nesse caso de Santos, inclusive do Paraná também, que foi muito comentado aí na mídia, que normalmente está havendo a tentativa de separação nesse casal, né? Essa, por exemplo, de Santos, diz que há 4 anos eles já estão separados, mas não tinham ainda conseguido assinar o divórcio. Quando a mulher percebe que essa situação está difícil, ela já deve, de repente, chamar a polícia, fazer algo para se sentir protegida, de repente uma medida que possa protegê-la, para que evite esse tipo de situação? Exatamente. Vanessa, a orientação que a gente dá qual é? No primeiro sinal, no primeiro indício, um ciúmes mais exacerbado, um comportamento um pouco mais agressivo, a mulher já procurar fazer o registro. Por quê? A gente tem conhecimento que essas condutas tendem a ser progressivas, elas vão aumentando de gravidade. Então, começa realmente com alguma coisa mais leve, uma ofensa. De repente, o simples fato de negar o divórcio, né? Exato. Já é algo que a mulher já se sente... Exatamente. A gente tem muitos problemas no dia a dia da delegacia de homens que não aceitam o término do relacionamento. Isso. Então, para eles, ainda é visto como uma desonra, né? Então, eles não aceitam a separação, ciúmes, não aceitar o término do relacionamento, são fatores que motivam essas agressões. A gente tem, inclusive, trechos
trechos, né, da hora em que eles ligaram para a polícia, né, o namorado dela que estava no carro. Gente, vamos ouvir então o trechinho. Polícia Militar, emergência. O cara tá me seguindo aqui, pelo amor de Deus. Quem está te seguindo? No carro. Você está a pé? Socorro! Pelo amor de Deus, tem um carro me seguindo aqui, o cara quer tirar em mim, eu com criança no carro. Tá, você está em qual cidade? Santos. Em qual endereço? Então, eu tô pela rua, o cara quer parar de qualquer jeito. Você está de carro ou você está a pé? Tô de carro. Tá. Não tem um ponto que tem alguma aglomeração de gente, um posto de gasolina, uma base da PM, delegacia? Bateu no meu... Alô? Você vê que a denúncia de terceiros também é importante. Nesse caso, o rapaz estava dirigindo, até uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história também viu, percebeu uma situação estranha, ligou para a polícia e conseguiram aí chegar, então, Vanessa, no momento, é importante a gente ressaltar que existe a possibilidade de qualquer pessoa, que não apenas a vítima, fazer essa denúncia. Então, se às vezes tem um vizinho que ouve aquela vítima ser agredida pelo companheiro e ela não faz a denúncia, é possível que o vizinho ou algum familiar que perceba essas agressões ofereça a denúncia. Certo. Então, existe também o telefone, o Disque 180. É, que 180, qualquer pessoa pode ligar, não precisa se identificar, né, doutora? Perfeito, também. Pode ser uma denúncia anônima, narrando os fatos, o maior número possível de detalhes Sim. que a pessoa fornecer vai auxiliar na apuração. O único telefone é 180, né? Isso. Tá. Bom, doutora, tem também aquele caso do Paraná que a gente falou agora há pouco, que comoveu aí a todos, principalmente por conta das imagens que foram divulgadas, que a gente consegue ver que ele batia muito nela dentro do carro, depois na garagem do prédio, depois no elevador, e ali ela ficou numa situação que acabou subindo e acabou no que acabou, né? E a gente tem novidades com a repórter Mahara Laurindo, que está lá no Paraná, em Ponta Grossa, e vai falar com a gente ao vivo. Oi, Mahara, bom dia para você. A denúncia foi protocolada ontem pelo MP, é isso? É isso mesmo, Vanessa, bom dia. Olha só, ontem o Ministério Público denunciou o Luiz Felipe, o marido da Tatiane, por homicídio qualificado. E são 4 qualificadoras. O motivo torpe, o feminicídio, também a impossibilidade de defesa da vítima e o meio cruel. Isso porque o laudo da perícia apontou que ela foi asfixiada, ou seja, imagina-se que ele jogou ela do 4º andar do prédio quando ela já estava morta por asfixia. Ele também foi denunciado por fraude processual, afinal de contas ele recolheu o corpo dela de novo para dentro do apartamento e ainda limpou as manchas de sangue que ficaram no elevador. E também foi denunciado por cárcere privado. Como a gente viu nas imagens, ele tentou a todo tempo evitar que ela fugisse. Ela tentou lutar pela vida, ela tentou fugir, porém ele não deixou com que ela fugisse. Então ele foi denunciado também por cárcere privado. Ele continua preso lá em Guarapuava, lembrando que ele era um professor universitário, biólogo, lutador de jiu-jitsu e eles eram casados há 8 anos. Vanessa. Obrigada, viu, Mahara, pelas suas informações. Bom dia para você. A gente vê aí, doutora, as imagens são realmente impressionantes. A gente tem aí, ó, porque ele começa já na garagem do prédio, dentro do carro, e ela tenta escapar e ele pega de novo e bate nela. A mulher se sente como nessa situação? Quais os relatos que a senhora recebe na delegacia? Então, meus relatos são muito semelhantes, Vanessa. Infelizmente, esse é o nosso cotidiano. A dificuldade dessa vítima de pedir auxílio no momento daquela agressão, muitas vezes ela está sozinha em casa com o agressor. Ela se vê numa situação de não ter um familiar, então como é que ela deve fazer? Deve gritar para o socorro, pedir ajuda para que algum vizinho possa escutar, para que algum familiar possa ouvi-la e ligar, se possível, 190 para a Polícia Militar. Por quê? É a forma, tentar nesse caso também, Vanessa, a gente tem alguns casos da vítima se trancar em algum ambiente da casa para poder, exatamente, para conseguir um contato enquanto essa situação está acontecendo. Mas imagina a aflição dessa vítima, sim. O desespero dela de não ter como ser socorrida. Então, é realmente uma questão muito delicada. A vítima tem que ter essa orientação de saber o que fazer nesse momento. É um momento desesperado
desesperador, ela tem que procurar gritar, pedir socorro para que alguém que esteja na proximidade possa ir ao seu auxílio. E você vê que tem câmeras no elevador, na garagem, e nada disso intimidou, exatamente, né? Ele continuou ali nada agindo... intimidou, nada inibiu essa conduta. Nada, ele realmente acha que ele está certo dentro daquilo que ele está fazendo. Pois né? E a gente ouviu, né, quando logo que surgiu esse caso, a gente ouviu relatos da família dizendo que era um casal normal, que aparentemente estava tudo bem, inclusive em redes sociais, como muitos casais, né, mostram que está tudo uma maravilha. Mas no fundo isso já acontecia antes, né? Então a gente vê que são casos que acontecem no dia a dia mesmo, né? Exatamente. Você pode ver que é um casal novo, Sim. porque a violência doméstica, ela não tem uma faixa etária, Vanessa. Ela tem... Não tem um número maior de idade. É muito interessante que no nosso dia a dia a gente verifica que adolescentes já são vítimas dos namorados, muito novas, e a gente vê casais que a vítima tem 70, 80 anos, casados há 50 anos, que isso também ocorre. Então, ela não tem uma faixa etária e nem uma classe econômica. Infelizmente, ela é uma realidade presente no nosso dia a dia, né? Tá. E no caso de redes sociais, doutora, eu queria que a senhora me falasse, a Lei Maria da Penha cabe também a violência verbal, a escritas, como é que funciona? Sim. Ou é só agressão mesmo, física? Isso, então, Vanessa, a Lei Maria da Penha, ela abrange todos os tipos de violência contra a mulher. A violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência física e a violência patrimonial. Então, o comportamento nas redes sociais também é abraçado pela Lei Maria da Penha. Então, a gente tem hoje muitos crimes pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Então, é a mesma coisa. O meio escrito não impede a prática dos crimes. E tá? como é que seria a violência psicológica, doutora? Então, uma ameaça contra ela, se você se separar de mim, eu vou te matar, eu vou matar um dos nossos filhos, ofensas nas redes sociais, com palavras de baixo calão, ou ele vai falando isso constantemente para ela, isso também é uma violência psicológica. Em todos esses casos, a orientação é a mesma. Ela deve se dirigir à delegacia, fazer o registro do boletim de ocorrência, para que a gente possa buscar essas provas para processar criminalmente o autor. O que é difícil a própria mulher fazer essa denúncia, por isso que a gente enfatiza bastante que terceiros também devem se envolver nisso, porque muitas vezes a mulher tem ainda o agravante do sentimento pelaquela pessoa, né? O que fica mais difícil você chegar numa delegacia e fazer uma denúncia, né, doutora? A mulher, ela tem vários fatores que acabam inibindo essa atitude dela. Até a vergonha também, né? A vergonha, a dependência econômica, os filhos. Ela pensa, mas eu vou me separar e meu filho, como é que vai ser? Exatamente. Ele vai sentir. Então, em nome dessas situações, ela acaba permanecendo nessa situação de violência. Doutora, mais um tempinho agora que a gente vai até o Rio de Janeiro, porque lá teve mais um caso de violência contra a mulher. O repórter Daniel Penafirme vai falar ao vivo com a gente. Oi, Daniel, bom dia. Um homem teria matado a mulher grávida por ciúmes, é isso? É isso sim, muito boa tarde a você e a todos ligados aí no programa. Olha, nós estamos em frente ao Instituto Médico Legal, onde está o corpo dessa mulher, a Sabrina dos Santos, de 25 anos, ela que foi esganada pelo próprio marido. O crime aconteceu ontem no Complexo do Alemão, complexo de favelas que fica na zona norte daqui do Rio de Janeiro. O Anderson da Silva, de 28 anos, esganou a própria esposa porque desconfiou que o filho que ela esperava, ela estava grávida com 2 meses de gestação, não era dele. Teve simplesmente um ataque de fúria e ciúme e simplesmente matou a esposa. E detalhe, esse crime aconteceu na frente do filho de apenas 3 anos do casal. Logo após cometer o crime, ele pegou o menino e levou para a casa da mãe dele, e depois passou no colégio onde estuda a filha mais velha do casal, de 9 anos, pegou a menina, levou para casa de familiares também e fugiu para o município de Seropédica, na Baixada Fluminense, onde ele à noite se entregou para a polícia. Nesse momento, alguns familiares da vítima estão aqui tentando liberar o corpo, aí nas tratativas para a liberação do corpo. Ainda não há um horário previsto para o velório e o sepultamento aí do corpo da vítima, e a família dela alega que eram constantes os casos de agressão. Foram 8 anos de relacionamento dos dois e ele a agredia verbalmente, a agredia fisicamente, com frequência, inclusive há cerca de 3 meses ela teria abandonado o trabalho por pressão dele, que não conseguia conviver com o fato de ela trabalhar fora
né? E ter ali um meio de amizade, se relacionar com outras pessoas. Enfim, mais um crime cometido por ciúme, por essa doença toda possessiva em torno de um relacionamento abusivo. Nossa, que violência, não, Daniel? Obrigada, viu, pelas suas informações. Uma boa tarde para você. A gente vê aí, né, doutora, mais um caso, então, dessa violência que já vinha acontecendo e novamente na frente do filho, doutora. O que passa na cabeça dessas pessoas, gente? É um trauma para o resto da vida. Vanessa, é complicado, como aquele outro caso de Santos, na presença dos filhos menores, né? E como eu já tinha falado, essa violência, ela tende a ter uma progressão. Então, ela vai se agravando. A vítima, ela precisa tomar uma atitude num primeiro momento, exatamente ainda na violência verbal, de repente, para não chegar na agressão, né? Para que não chegue às vias de fato. Enfim, esse momento, a mesma coisa da vítima do Paraná, imagina o desespero que essa vítima passou para tentar se defender da esganadura, né? Então, quer dizer que ali vem aquele momento de desespero e a gente tem uma lei moderna, que é a Lei Maria da Penha, uma das 3 melhores legislações do mundo para a defesa da violência contra a mulher e mesmo assim a gente não consegue evitar esses óbitos. Isso é muito triste. Por quê? Porque não basta uma lei, é preciso realmente uma mudança de pensamento, esses paradigmas da posição social, cultural da mulher na sociedade, para que isso não venha acontecer mais. Sim. E existem agressões mais comuns, doutora? Por exemplo, a gente ouve falar muito na esganadura, né? Isso. É mais comum realmente Isso. nos casos de relatos? Então, na verdade, a esganadura não é o mais comum, mas a violência física é muito comum, o crime de lesão corporal é o mais praticado. Nós temos os 3 crimes que mais ocorrem, as ameaças, as ofensas, os crimes contra a honra e a gente tem também o crime de lesão corporal. Quando não deixa vestígios, a gente tem as vias de fato, né? Entendi. Então, assim, mais comumente as agressões são praticadas, por exemplo, tapas, chutes, socos, essas são as mais frequentes. Meu Deus do céu, é uma violência imensa, né? E é importante denunciar, a gente reitera aqui novamente, porque a gente vai mostrar um caso agora de Montemor, uma mulher que sofreu agressões do marido e hoje tem uma ONG que inclusive ajuda outras mulheres que estão nessa situação. Vamos dar uma olhadinha. A violência com que Andréia foi tratada durante 6 anos ficou marcada no corpo e na memória. Amigo de infância, até então não conhecia esse lado violento, né? Contra a mulher, né? Inclusive, me relacionei, né? Nos 2 primeiros anos não teve, né, violência, a gente era amigos e no correr do tempo e chegou a 6 anos nessa violência silenciosa, porque eu não falava para ninguém, tinha vergonha. Foram várias as situações em que o ex-marido de Andréia a fez não se sentir capaz e faz questão de contá-los para tentar ajudar outras vítimas de violência doméstica e identificar agressões. Ele era muito manipulador, ele era muito estratégico. Teve um momento que ele pregou um prego na minha mão e foi afundando aquilo e segurando a minha boca. Então, para ele, aquilo era normal. E eu, né, eu acho que eu estava anestesiada nele. Depois de muito sofrer calada, Andréia decidiu pelos filhos buscar ajuda e encontrou o programa Patrulha Maria da Penha, oferecido pela Guarda Municipal de Montemor. Nós capacitamos todos os nossos guardas, criamos uma patrulha específica especializada no combate, orientação dessa questão, dessa modalidade, desse crime em específico. A partir de então, nós recebemos do Ministério Público as medidas protetivas e essas mulheres entram no programa, imediatamente entram no programa. Em 3 meses de funcionamento, os guardas municipais do programa conquistaram números surpreendentes. Mas para a Daniela, que trabalha no atendimento direto a essas vítimas, a maior conquista é outra. É importante essa elevação da autoestima dela, desse empoderamento feminino por parte delas e por mim, né? Que eu também saio sempre empoderada de conversar com a mulher. E a partir deste momento, quando a autoestima dela se eleva, é outra mulher. A Andréia que o diga. Hoje, ela diz que está conseguindo crescer na vida, conquistou um novo cargo no emprego e está em paz. Minhas portas para Maria da Penha, Daniela, né? Minha amiga, hoje eu aceito ela, nossa, eu gosto muito dela. Eu peço a Deus para abençoar a vida dela e de todos os policiais, né,
que vem me visitando, que vem me aguentando. E agradecer. Isso mostra que para combater o feminicídio, basta promover ações de apoio às vítimas e conscientizar a população. Quando eu percebo que elas necessitam de algo e dali a gente parte para ajudar elas, tanto no empoderamento, na autoestima, como trabalho, esse passo que elas dão é que faz a diferença e é o retorno do nosso trabalho positivo para a Guarda Municipal. Tá vendo como é possível dar sim a volta por cima, né, doutora? É só denunciar e a gente deixa aí mais uma vez o número 180 em todo o Brasil. Você pode ligar, não precisa dizer quem é, pode ser uma ligação anônima, né, doutora? É importante realmente a denúncia. Exatamente. O mais importante, Vanessa, é a decisão de romper esse ciclo, de sair dessa situação conflituosa e de mudar a sua vida. Então, dê esse primeiro passo, procure orientação, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Conversei com a delegada da Mulher de Santos, Fernanda dos Santos Souza. Muito obrigada, doutora. Uma boa tarde para a senhora, viu? Boa tarde.